Olá, bom dia, Cangui Caiapri, Herói de Samiá. Muito bom dia a todos os parentes, a todos os convidados, a todos os componentes dessa mesa e a todos os que virão assistir posteriormente esse evento do Encontro de Encantaria Cariri, primeiro encontro de Encantaria Cariri. Gostaríamos de saudar todos aqui presentes. Eu sou Thay Cariri e gostaria de dar a fala à minha parente Takamara Cariri, que está aqui junto também, para ela se apresentar e a gente chamar essa energia para fortalecer esse encontro lindo. Olá, bom dia a todos que estão nos acompanhando nesse momento, né? Com grande alegria que a gente inicia esse momento, essa troca com todos os parentes que estão aqui conosco nessa mesa e também com os que estão nos acompanhando, né? Os que vão assistir posteriormente também. Então, eu sou Marinalva Cariri, né? Nome indígena Tacamara Cariri, aqui dos povos do semiárido, e é uma alegria tremenda estar aqui hoje nesse momento e nessa mesa. Bom, esse ele é um projeto realizado com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, que é a Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020. Esse projeto ele tem o apoio do governo do estado da Paraíba e a Secretaria de Cultura também do estado. É um projeto idealizado e executado pelo Centro de Estudos e Pesquisa Os Sertões, em parceria com o coletivo indígena Cariri da Paraíba. É um projeto de captação visual, né? Inicialmente seria um projeto presencial, porém, devido às complicações da pandemia do Covid-19, a gente fez a readaptação para que o fruto do encontro de encantaria, que é um encontro idealizado para que nós possamos entrar em contato com as narrativas de nossos mais velhos, que a gente pudesse documentar e ouvi-los e poder compartilhar com as demais pessoas. Esse projeto, como fruto, gerou um documentário, né, que será, a pré-exibição será feita amanhã, e hoje, a partir das 19 horas, nós teremos outra mesa, onde a gente vai falar sobre a astronomia e a arqueologia do povo cariri. Eu já convido a todos para participar. O Encontro de Encantaria ele foi gravado, né, em meados de julho, e ele está sendo exibido como uma maneira de mostrar para as pessoas a realização que foi feita do produto. Então, com isso, eu gostaria de chamar a nossa querida pajé, Tereza Cariri, para que ela possa nos abençoar, né, com sua força, com sua energia, e trazer um pouco de sua fala aqui para nós. Salve, salve, minha pajé Tereza Cariri, é uma honra imensa tê-la conosco aqui. Bom dia para todos. Eu quero agradecer a Deus e a vocês. Vocês ainda se lembraram de mim, velhinha do jeito que eu tô. Quero mandar um forte abraço pro Bruno, dizer para ele que eu tive um abalo tão grande que adoeci. Mas agradeço a Deus por ele estar vivo e eu também. Bom, minhas filhas, vocês me pegaram de surpresa, mas eu abençoo o trabalho de vocês. Que Deus, nosso Pai Tupã, abençoe sempre nós, Cariri, pois nós somos uma etnia mais esquecida no Brasil. Mas com a nossa força, com a nossa luta, nós vamos o que nós merecemos. Eu vou citar, assim, só uns versinhos que vocês me pegaram desprevenida. Também estou, assim, um pouco abalada, porque ontem, 5 horas da tarde, nós enterramos uma cunhada minha,
e eu estou assim com minha cabeça assim, bem perturbada. Mas eu acho que vocês me desculpem por eu não fazer uma coisa melhor, e vocês escutem que eu vou começar. Parabéns a todos da mesa, que compõem a mesa, que Deus dê força e coragem a vocês, e vocês nunca deixem a etnia Cariri cair por terra. Eu vou recitar aqui, e se vocês gostarem, bem, se não gostar, me desculpem. São os 10 mandamentos indígenas, é da minha autoria. Primeiro, cultivar a terra. Segundo, respeitar a sua origem. Terceiro, ser unido. Quarto, ser guerreiro. Quinto, não fugir da luta. Sexto, manter sua cultura. Sétimo, ter orgulho de ser indígena. Oitavo, respeitar os irmãos índios. Nono, dar valor às outras etnias. E décimo, ser um por todos e todos por um. Assina Tereza Cariri. Muito necessário, Pajé Tereza Cariri, essas suas palavras. Muito necessário se faz pensar sobre esses princípios que norteiam a nossa luta, que encabeciam os princípios de honra e respeito dentro do nosso povo. E é sempre como eu ouço muito falar dos nossos mais velhos. Enquanto houver um Cariri respirando, enquanto houver sementes do povo Cariri espalhadas pelo planeta Terra, essa força, essa energia e esse povo nunca morrerá, porque nós somos sementes, mas também somos raízes, também somos galhos e também somos troncos. Nossa árvore é gigante e estamos espalhados por esse bioma tão incrível que é a Caatinga, mas também estamos espalhados por outros biomas. E a mesa de hoje, ela vem com uma temática que traz justamente essa força dos princípios que norteiam a nossa ancestralidade, a nossa memória, e, sobretudo, a gente convida para participar dessa mesa hoje aqui a Ana Cariri, o Juscelino Tabajara, o Bruno Potiguara e o Caruá Tapuia Tarairiú. Então, eu vou começar cantando um toré aqui para a gente iniciar nossos trabalhos. Peço licença a toda a nossa ancestralidade e gostaria de trazer a força desse toré para a gente iniciar essa conversa. Cariri desceu a serra com arco e flecha na mão. Cariri desceu a serra com arco e flecha na mão, trazendo amor e justiça, força, paz e união. Trazendo amor e justiça, força, paz e união. Salve a fé na resistência, salve as forças encantadas. Salve a fé na resistência, salve as forças encantadas. Salve todos os caboclos e a Jurema sagrada. Salve todos os caboclos e a Jurema sagrada. Salve a força encantada. Salve toda a nossa ancestralidade. Gostaria de convidar para a fala a nossa querida liderança Cariri aqui da Paraíba, a Ana Cariri, que é professora, estudante, arte educadora, trabalha atualmente no Museu do Índio e faz parte do Coletivo Indígena Nacional Tuxaua e integra o Conselho de Cultura de Duque de Caxias. Esteja muito bem-vinda, minha querida parente.
O microfone está aberto para que você possa semear suas palavras. Cangui Caiapri, bom dia para todos. Gratidão pela acolhida, Thay. Muito me emociona ouvir a Pajé Tereza Cariri, onde eu tive o privilégio, e ainda vou ter muito, de estar junto, participando das retomadas, dos encontros de saberes e das lutas em Brasília durante muitos anos. Como ela disse nos bastidores, a gente já tomou muita bala de borracha aí dos seguranças, dos que não queria que a gente estivesse na luta das ATLs. Desde o início da ATL, são muitos anos, mais de uma década de ATL, que a gente vem lutando para que os Cariri sejam vistos. Que dentro da academia a gente não esteja nos livros, né, como dizimados, porque nós existimos e resistimos. E me emociono porque a Tereza Cariri traz os nossos princípios, né, através de verso, através de sentimento, e ela coloca que a gente tem um legado de não deixar que os Cariris não sejam vistos, que a gente tire o véu do esquecimento das nossas cidades, e a Paraíba é uma dessas cidades, né, que ainda está com um véu do esquecimento, que ainda nos considera como povo do passado. Então, muito me honra estar aqui. Passa um filme, né, quando a Pajé Tereza fala sobre a nossa luta, passa um filme na minha cabeça e me faz lembrar de minha mãe, que já foi, mas que nunca deixou que eu nunca deixasse de lutar. Mas eu saber que minha avó está aí com quase 102 anos no território esperando que eu volte para fortalecer a nossa luta, para que as etnias que estão aí, Potiguara, Tabajara, Tarariú e outras que estão vendo a nossa luta e estão também começando a se perceber, para que elas entendam que é necessário que a gente traga a nossa memória para o tempo presente. Então, nesse momento do primeiro encontro de Encantaria Cariri da Paraíba, onde tem Bruno Potiguara, Juscelino Tabajara, Tarariú, Bismarck, Marinalva, Thay, meninas jovens, mas que já têm uma responsabilidade. Então, eu me sinto nessa mesa uma das mais velhas na luta e também, né, já chegando aí aos meus quase 50, mas com quase 30 anos de luta, para que o nosso povo não seja visto como o povo do passado. Então, hoje eu estou dentro dos museus, né? Nos últimos, pelo menos 5 anos, eu tenho estado nos museus do Rio de Janeiro, nos conselhos da Baixada e do Rio de Janeiro, nas redes de articulação política nacional, São Paulo, BH, Rio e outros lugares, nas retomadas, nas ocupações, junto com outras etnias. Fui acolhida pelos Guarani, hoje eu também sou uma Tchondária, e ser Tchondária é ser guerreira, então ser liderança, como diz Davi Pupenguá, é uma responsabilidade muito grande e a gente nem quer ser, porque liderar um povo que está espalhado, porque nós, os Cariri, nós fomos expulsos das nossas terras, os mais velhos, e hoje eles voltam, mas nós ficamos espalhados pelas grandes cidades, e liderar
um povo espalhado não é fácil. Eu hoje me sinto na responsabilidade de estar falando em alguns lugares e dizendo que, independente de onde eu esteja, eu sou Cariri da Paraíba. E tem um povo que está nesse processo identitário, né, nessa busca de reconhecimento identitário, nessa busca de reconhecimento territorial, onde muitos arqueólogos, historiadores e outros insistem em dizer que nós não existimos, e a gente tem que estar dentro das academias, das universidades, juntos, reunidos, em união, para que a gente possa mostrar que nós existimos. É um desafio muito grande para a gente hoje, nós, das etnias da Paraíba, como disse a Pajé, a gente tem esse desafio de mostrar que nós não somos e não podemos ser esquecidos em nenhum momento. E nós também não podemos nos esquecer. A gente não pode se esquecer de nada da oralidade dos nossos mais velhos, dos ensinamentos, da terra onde nós pisamos e nascemos. Eu sou de Esperança. Cresci em Lagoa do Mato, estive em Remígio. Minha infância e as minhas idas e voltas é aí na Paraíba. E eu espero poder ainda estar lutando com vocês no território que é nosso. Nesse momento, nós estamos fazendo o mapeamento das etnias, como disse, tirando o véu do esquecimento das cidades, trazendo as leis e lutando por garantias de direitos, e fazendo com que as academias e museus não nos coloquem como peça de acervo. Nós somos e estamos no nosso momento de não mais silenciar. Nós não estamos mais aceitando o silenciamento, que foi um silenciamento proposital, para que a gente esquecesse quem nós somos. Nossos mais velhos não permitem mais que nós nos calamos. Então é por isso que Thay, Marinalva, Bismarck, Juscelino, Bruno, que são lideranças e caciques mais novos, estão no território, têm essa responsabilidade de nos representar enquanto estão no território. E nós temos a responsabilidade de representar todos vocês aqui na cidade, nos espaços onde a gente tem brigado por garantia de direito, e para que a gente possa sair dessa história do passado, né? Para que as academias e os livros mostrem realmente que nós existimos e quem nós somos, e que a gente possa também mostrar, através da memória dos nossos mais velhos, esse resgate tão importante para que a gente se sinta pertencente de onde nós nascemos. Então, meu início de fala é esse. Me sinto muito feliz de estar com vocês. Meu respeito a Juscelino e Bruno, que está no território como guerreiros. Meu respeito a Dona Pajé Tereza Cariri, que é a nossa referência, e Thay, Marinalva, Bismarck, e todos que estão nessa mesa. Na Tequié. E na Tequié, querida Ana, é uma emoção muito grande, confesso para vocês, estar aqui hoje, porque o encontro de Encantaria Cariri é um sonho coletivo, é um sonho de todos nós, e o nosso desejo é que haja muitos outros encontros de Encantaria Cariri, para que a gente possa se expressar, se manifestar, falar, e uma honra muito grande poder ouvir todos vocês, né, poder ter a bênção,
poética, né, a bênção espiritual da nossa pajé Teresa Cariri. Eu gostaria muito de trazer agora a apresentação do nosso querido parente, Juscelino Tabajara, que é uma grande liderança dentro do povo tabajara. Ele é ativista na luta do seu povo e atua em busca da demarcação do território tabajara no litoral sul da Paraíba. Ele trabalha com pesquisa na área de território, identidade e meio ambiente, com ênfase em antropologia da técnica. Salve, salve, Juscelino Tabajara. Está aqui aberta a fala para que você possa se apresentar e semear seu afeto e sua fala, que é tão importante para todos nós. Obrigado, Thaisa. Obrigado, Thay Cariri, né? Fico muito feliz, eu quero dizer que eu fico muito feliz por essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco desse momento, né, com cada um de vocês. Para mim é uma honra muito grande aceitar esse convite e estar aqui. Então, é de extrema importância esse processo de união, né, união dos biomas, né, união dos povos. Então, isso é algo encantador e é um processo que, se Deus quiser, nosso Pai não quiser, isso só vai crescer dentro aqui do Nordeste, dentro da Paraíba, dentro do Brasil inteiro. Nesse momento, eu saudo a força dessa pajé guerreira, né, do povo Cariri, Dona Teresa. Não lhe conheço pessoalmente, mas já conheço um pouco da sua história, da sua trajetória de luta, pela sua trajetória de guerreira nesse processo de luta, né, que é muito árduo. A gente sabe muito bem, quando a gente vai a Brasília, é uma pressão muito grande, mas a gente vai lá porque a gente precisa lutar, né, pelo nosso território, pelos nossos ancestrais. É uma luta coletiva, né? Então, desde já também eu saudo cada uma das pessoas que também compõem essa mesa. Ana Cariri, salve, guerreira. Bruno Potiguara, meu amigo, né? Então, e todos vocês que também compõem esse projeto de Encantaria Cariri, né, que é um projeto que realmente, como a Thaisa falou, é um sonho coletivo, né? E isso só tem a crescer cada dia mais. Então, o tema dessa mesa é justamente memória e ancestralidade indígena dos indígenas do Nordeste, né? Então, o que seria essa memória, né? Essa memória desses indígenas do Nordeste? Então, é basicamente, né, tentando explicar, porque isso é uma coisa muito até complexa e grande de se explicar, mas é basicamente tudo que nós conseguimos herdar dos nossos ancestrais, né? Que a gente consegue herdar dos nossos ancestrais. Então, é todo conhecimento de mata, é todo conhecimento de lavoura, né? É todo conhecimento relacionado à espiritualidade, à nossa forma de ver o mundo, né? Então, assim, mesmo em qualquer lugar onde o indígena tiver, parte desse conhecimento, ele é levado junto com esse indígena, dentro dessa bagagem, né? Dentro dessa bagagem que ele recebe no momento que ele nasce, no povo que ele nasce, né? Então, a gente pode dizer que essa memória, né, e essa ancestralidade é a base primordial, né, que constitui um guerreiro, né, e que constitui uma guerreira, e que faz, inclusive, com que esse guerreiro e essa guerreira tenha consciência de que ele precisa respeitar o seu povo, de que ele precisa respeitar a sua história, né, porque a história que aconteceu com os seus ancestrais, né, o processo que aconteceu com os seus antigos, todo esse processo de opressão aconteceu comigo, né, aconteceu com você. Então, dentro dessa consciência da memória, a gente adquire esse respeito à nossa ancestralidade e a todo esse processo, né? Então, isso tá atrelado, né? As nossas pinturas, onde o vermelho simboliza o sangue,
que representa essa ancestralidade, né? Onde o preto, fala assim especificamente, a partir de uma noção que nós tabajaras temos, onde o preto, ele representa a terra fértil, a fertilidade, ao mesmo tempo que também representa o território, né? Então, todos esses elementos constituem essa bagagem da memória e da nossa ancestralidade, né? Que faz com que hoje nós consigamos ter o dever e o direito de estar lutando pelos nossos ancestrais. E de estar hoje, dentro desse processo que estamos passando hoje, podemos gritar e dizer quem somos, né? Dizer que somos Tabajara, somos Potiguara, né? Somos Cariri, né? Então, hoje nós estamos tendo essa oportunidade que os nossos ancestrais não tiveram. Então, é extremamente essencial que valorizemos esse momento em que estamos e que não deixemos nenhum tipo de governo tentar atrapalhar o fluxo do rio, que é o rio da ancestralidade, né? E esse atrapalhar que o governo tenta é como construir uma barragem no meio do rio de extrema força. O rio nunca deixa de correr, costumo dizer, né? Então, mesmo que tenha uma barragem, o rio continua correndo, continua passando, porque se não deixar uma brecha ali para passar, a barragem estoura. Então, do mesmo jeito, é essa forma que esses brancos tentam impedir que a nossa ancestralidade, de que o nosso povo siga adiante, mas nunca para, porque é impossível. É impossível atrapalhar essa força que é a força da ancestralidade. A gente guarda aquela memória, reproduz ela só dentro da nossa família, como nossos ancestrais fizeram, e depois a gente retorna. E hoje estamos aqui. E cada vez mais essa memória e essa ancestralidade vai aflorando, né, em vários guerreiros. Vários guerreiros que vão tendo a consciência de que eles realmente precisam lutar pelo seu povo. Para mim, minha vida não faz sentido se eu não estiver nesse processo o tempo inteiro de luta pelo meu povo. Eu acredito que eu só nasci justamente para isso. Desde jovem que eu iniciei nesse processo da luta pelo território. Desde jovem, inclusive, Bruno também. Conheci Bruno já muito novo ainda, né? E a gente já estava nesse processo de luta aí pela resistência mesmo do nosso povo aqui na Paraíba. Então, isso é uma coisa que a gente deve respeitar muito, né? Então, essa ancestralidade é toda uma bagagem que a gente carrega. A gente nasce sem roupa, nasce sem nada, mas tem uma bagagem espiritual, que é a ancestralidade. E é nela que a gente deve se segurar. Quando a gente estiver triste, quando a gente estiver desanimado, a gente pensa nessa ancestralidade. A gente pensa nessa espiritualidade. Onde é que eles estão? Estão no nosso território. Onde é que eles estão? Eles estão na nossa natureza sagrada, né? Então, eles compõem isso que nós chamamos de os nossos encantados, né? Então, toda essa ancestralidade é a base para que continuemos lutando. O povo tem que ter consciência da sua ancestralidade. O povo tem que ter consciência da sua espiritualidade para poder resistir e resistir de uma forma coerente. A espiritualidade da ancestralidade, a memória disso, de todo esse processo, é extremamente essencial para que possamos resistir, né? Então, vejam só, cada um de vocês que estão nesse processo de retomada da identidade, né? Vocês percebem, né, que cada um seguiu por um caminho, né, diferente, seguir para outros lugares, mas tinham em comum uma consciência, né, que é a consciência dos seus ancestrais, né? É a consciência de onde seus ancestrais vieram. Então, independentemente do caminho que vocês seguiram, vocês tendo essa consciência, vocês sabem para onde vocês devem retornar. Então, é justamente isso, né, que é um pouco dessas mensagens que eu queria passar para cada um de vocês, né, e agradeço demais essa oportunidade de estar podendo falar aqui junto com vocês, compartilhando um pouco desse saber que não é só meu, é ancestral. Muito obrigado.
Salve, grande guerreiro. Muito bem colocado por você. A ancestralidade, ela é um rio, né? Um rio que corre sem grandes interrupções, né? Por mais que a materialidade da vida nos imponha certos tipos de políticas conservadoras que tentem atravancar o caminho da ancestralidade, ela continua correndo, continua fluindo, sem parar. E agora gostaria de convidar o nosso parente Bruno Potiguara, que também é a liderança do povo potiguara, é diretor na Associação de Universitários Potiguara, a UP, e é formado em Ecologia pela Universidade Federal da Paraíba. Está aberto aqui o espaço, Bruno. Eu acho que houve algum problema de conexão, que ele não conseguiu entrar agora, mas posteriormente ele vai estar chegando, pois a gente, dando andamento a essa continuação do fluxo do rio, a gente convida nosso parente, Caruá, Tapuia Tarariú, Salve, Salve Guerreiro, ele que participa do movimento de rearticulação dos Cariris e Tararius da Paraíba, cursa licenciatura em Ciências Sociais na UFPB, onde elabora uma perspectiva originária sobre o território, memória e etnicidade da Paraíba. É uma honra muito grande tê-lo por aqui, meu querido. Está aberto o espaço para que você possa somar conosco. Bom dia, minha gente. Só avisando de antemão que o Bruno avisou aqui que está tendo problemas com a internet. E talvez não dê certo dele chegar, né? Mas, enfim, ele está tentando aí. E a qualquer momento, se ele chegar por aqui, a gente sustenta essa conversa com ele também, né? Primeiramente, dar bom dia a todo mundo. Agradecer, né, a participação de todo mundo que está acompanhando a gente por aqui. Eu sei que no contexto que a gente está vivendo, tudo está muito intenso, né? É difícil tirar um tempo para a gente, para ouvir os parentes também. E agradeço muito a participação de todo mundo que está com a gente aqui nesse momento. Também me emociona muito as falas da parenta Tereza Cariri, né? A fala de Ana também. E eu acho que muito do que a gente tem construído parte desse lugar, dessa reivindicação da nossa memória, né? Enquanto prática, assim. Partindo desse lugar de que, como a Ana disse, nós não ficamos no passado, né? A gente não deixou de existir com o surgimento desse estado da Paraíba e a colocação de todas as cidades sobre o nosso território, né? Eu hoje moro na cidade de Patos, que é sertão da Paraíba, né? A minha família é originária do Vale do Sabugi, que é ali pertinho. E aí as cidades tomaram nosso território, né? Em muitos níveis. E a partir disso que a gente acaba saindo desses lugares também. Falar sobre o processo de memória, né? O processo de ancestralidade da gente, por muitas vezes também é falar sobre violência, né? A gente sempre está dialogando sobre isso e pensando como todas essas dinâmicas do colonial que invadiu nosso território afetou nossas famílias também, né? E eu digo isso porque é importante essa dimensão. A minha família, ela vem de um território originário, que é na cidade de Samamede, e que parte também diretamente dos diálogos que a gente construiu aqui no Encontro de Encantaria, né? A partir do material audiovisual que vocês vão assistir na sexta-feira, e que Juscelino estava lá com a gente, tá? E Takamara também estava nesse processo de gravações, e a gente vem de um território onde a gente sempre esteve lá, né? E a partir do colonial, da implantação das cercas, a partir da chegada dessas cidades, dessas organizações do Estado capitalista colonial, que, enfim, começam a tirar a gente dos nossos territórios, né? E que perpassam por esses lugares de violência, como eu comentei. É muito doido estar nesses espaços aqui e percebendo nessa mesa e no encontro como um todo também, como o que a parenta Tereza falou, é muito importante para a gente, esse lugar de manter a união e de nos articularmos nesse sentido, entendendo que estamos aqui todos pelo mesmo propósito, né? Para manter a memória dos nossos na nossa prática, para poder semear a terra, para poder manter nossos cuidados com a natureza, para poder manter nossos cuidados consigo mesmos, né?
as nossas curas, a partir de nossas medicinas, a partir de nossa ancestralidade também, e de como a união é importante. Eu acho que nesse lugar aqui de uma mesa sobre os povos indígenas da Paraíba, né, pensando nessa ancestralidade que dialoga nesse território, hoje nomeado como Paraíba, como é importante a gente estar em diálogo e estar construindo essas pontes juntos, né? Assim como aconteceu no Encontro de Cantaria, como eu já disse, o Celino estava por lá, está em uma união entre povos, né? E que conta com o apoio agora, por exemplo, da parente Tereza Caridi, que é do Ceará, e eu vi que tem parentes do Rio Grande do Norte aqui também, parentes do Pernambuco, que estão acompanhando esse encontro, e que é nessa movimentação que a gente se fortalece, né? Por muito tempo negaram a nossa existência aqui no Nordeste e disseram que a gente tinha ficado para trás, tinha ficado nesse passado. E a gente, quando se junta, se movimenta, enfim, vai guerrear no ATL, organiza eventos como esse, cria espaços de diálogo entre a gente, é quando a gente começa a se fortalecer e consegue dar vazão a esse rio de ancestralidade que corre entre nós, né? Consegue traçar caminhos e destruir todas essas barreiras que foram impostas. E eu trago isso, assim, pensando em tudo que a gente tem construído a nível Nordeste indígena, a nível Paraíba também, e pensando em tudo que a gente ainda vai construir. Porque é como Ana disse, né? A gente tem lutado muito e eu tenho muita dimensão de que a gente está reiniciando um processo, né? A gente está fazendo esse processo de rearticulação, que é um negócio que eu sempre digo, né? A gente sempre esteve articulado, a gente sempre esteve em diálogo. Essa mesa que está acontecendo agora, com presença de parentes cariris, Tararius, Potiguara e Tabajara aqui, ela não é uma grande novidade para a gente, né? É muito fácil, a gente sempre está em diálogo, a gente sabe, nossos ancestrais comentam sobre isso também, sobre como a gente sempre esteve em colaboração, seja em rituais que os parentes do sertão desciam para o litoral, para comungar, para, enfim, participar das festas de colheita do caju, seja em muitos movimentos que os parentes do litoral também fizeram para dentro do sertão, né? Como saldo aqui a força do cacique Carlos Tabajara, como a gente tinha comentado esses dias, assim, né? Que ele tem uma dimensão de muito respeito pelo território do sertão, justamente porque vem desses vínculos, desses laços que a gente sempre construiu, né? Que a gente sempre esteve praticando. Seja, enfim, você pega os relatos históricos, enfim, essas narrativas das nossas famílias, isso vai estar sempre nítido, né? Esses lugares de coletividade, enfim, a gente sempre esteve se alinhando afetivamente também, e sempre esteve em conversa. E rearticulando esses lugares que por muito tempo nos foram impedidos, né? Que a gente está aqui nessa mesa agora conversando sobre a potência de estarmos juntos. O Encontro de Cantaria do Cariri, já adiantando um pouco também, ele emerge exatamente desse lugar. A gente se une a partir dessa necessidade de reivindicar nossa memória enquanto prática, reivindicar nossa existência no hoje, né, no agora, mostrando que nós estamos vivos. E parte desse lugar, nós formamos nossas alianças e descemos para as serras, né? Fizemos gravações no litoral, lá no território Tabajara, com os parentes cariris que estavam por lá também. Descemos para Samamede, para Patos, onde a gente também fez gravações. Depois foi para Taperoá, para Salgadinho. Isso tudo para evidenciar essas memórias práticas, né? Isso tudo para mostrar que a gente está vivo. Porque é isso, né? Eu acho que muitas vezes perguntam para a gente onde está o povo taraiu da Paraíba, né? Onde está o povo cariri da Paraíba? E é nesses lugares, sabe? É nos pés da serra, é nas zonas rurais, nas comunidades, é nas periferias urbanas também, quando a cidade invadiu nossos territórios e a gente precisou se articular para se manter vivo dentro delas também. E é a partir disso que tudo isso nasce. E é a partir dessa força da coletividade, da nossa união, do que a gente tem construído junto, que tudo isso consegue se materializar, que a gente consegue dar vazão ao rio da ancestralidade. E que a gente consegue ter esperança, né? De que dias melhores virão, assim. Ter esperança de que a gente vai demarcar nossos territórios. A gente tem aqui na Paraíba alguns processos nesse sentido. Na esperança de que a gente vai poder estar dialogando com nossos curumis, né? Com nossas crianças, no espaço escolar, para que essas crianças também, assim como a gente não pôde perceber isso na escola, elas possam se entender na escola, entender que o lugar delas enquanto pessoas indígenas é válido, né? Que ser indígena não é estar no passado, na verdade, nunca foi. Na verdade, é estar pulsando, né? É estar pulsando com os nossos territórios, né? É estar pulsando com as nossas árvores da caatinga. E é algo que está muito distante, assim, em alguns níveis, né? Porque o colonial nos fez deixar distante, por exemplo, nesse caso que eu estou dando nas escolas, mas que é algo que também está muito presente
na medida em que nossas famílias nunca se esqueceram disso. Eu cresci com esses relatos, eu cresci com essas práticas, né? Eu cresci aprendendo a fazer chá com mãe, enfim, todas essas coisas que são práticas e que para a gente estão muito próximas. E que o movimento que a gente tem feito é um movimento de evidenciar e mostrar que a gente está vivo, para que os de fora entendam que a gente está vivo. Porque a gente sempre soube, né? A gente sempre sabe. A gente não perdeu esse vínculo das nossas coletividades. A gente sempre tem muito nitidamente quem são os nossos e quem não são os nossos, né? E isso bate em algumas barreiras, né? Como o Ben Juscelino colocou, essas barragens que foram colocadas no colonial, que no caso da gente no semiárido bem nítido, né? Porque literalmente colocaram barragens que pararam nossos rios e que, enfim, por muitas vezes deixaram de nutrir nossos territórios com a água que deveria estar passando por ali, mas que a gente consegue se esforçar para fazer a água suprir, passar por cima dessas barragens, né? E muitas vezes quebrá-las também. E mostrar que, enfim, nós seguimos nesses ciclos. Eu acho que é basicamente isso que eu queria comentar aqui. Eu gosto muito de pensar que a gente vai dialogar e que esses espaços são mais importantes para que a gente converse coletivamente. E eu acho que é isso. Vamos conversar junto por aqui. Muito obrigada, meus parentes, por todo o diálogo que a gente está tecendo aqui nessa mesa hoje, né? Como nos emociona todas essas falas, né? Ouvir a Pajé Teresa, que remete muito, como a Ana falou, aos nossos mais velhos, às nossas avós, aos nossos pais, né? Como isso é forte, né? Como é forte ouvir o relato de Ana, né? Da história de luta dela, né? Do Juscelino, do Bismarck. E tudo isso traz para a gente, né? Como a nossa ancestralidade ela nos afeta hoje, no agora, no presente, né? Como ela traz uma força imensa, mas também traz tantas violências que a gente sente na alma que os nossos ancestrais viveram, né? Então, sempre que a gente estabelece esses diálogos, muitas vezes a gente se vê muito emocionado, né? E hoje aqui nessa mesa eu estou muito emocionada de ouvir tantas narrativas potentes e de sentir tanta força, né, que se expressa na alma, na forma que a gente vê as coisas. Então, sempre que a gente tem um diálogo assim entre parentes, parece que é sempre um novo despertar para muitas outras coisas. Então, eu sou Takamara Cariri, para quem está chegando aí, acompanhando e escutando, né? As minhas raízes ancestrais ali da região próxima da família Diana, né? Em Brejo de Areia, Lagoa Nova, é de lá que brota essa minha ancestralidade, essa força, né? Da nossa coletividade. E nós estamos articulados nessa ancestralidade, é o que nos fortalece, né? Tentaram nos separar, né, de todas as formas, mas a nossa ancestralidade sempre criou os caminhos. É isso que o Juscelino falou de forma muito forte, muito potente nessa mesa hoje, né? Gostaria de abrir espaço, né, se algum dos parentes quiserem ainda fazer algum comentário, a Ana, o Bismarck, a Pajé Teresa, sinta-se à vontade, se quiser ainda contribuir, né, conosco, mostrar um pouco da sua sabedoria, se quiser fazer algum comentário. A Ana, né, que é a nossa liderança, a mulher forte, guerreira, né, que tem nos dado muito apoio mesmo, né, uma das nossas lideranças. E fora essas duas mulheres que estão aqui nessa mesa hoje, né, a Thay e a Ana, que é a nossa liderança, a gente tem o Ian Decan, que também é um guerreiro nessa luta e também tem colaborado muito conosco, né, na nossa coletividade. Então, deixar o espaço aberto. Se também o pessoal que está acompanhando quiser fazer alguma pergunta no chat, fica aberto esse momento, né, enquanto eu estou aqui falando, fica aberto para se alguém quiser mais contribuir ou fazer alguma pergunta.
Eu acho que a gente poderia entrar nesse espaço de conversa por aqui mesmo, juntos. O que vocês acham? Vou jogar uma pergunta aqui para um de vocês. Mas eu acho que a gente poderia estar conversando por aqui. Vou fazer uma pergunta aqui, então. Vou chamar o parente Juscelino para falar sobre como ele tem visto a potência na nossa articulação coletiva, assim, entendendo essa aliança entre potiguaras, tabajaras, caribis e tarairiús. Como tu tem visto, parente? A gente tem construído muita coisa junto, né? E eu vou jogar essa bola para tu aí, para a gente começar essa conversa, pensando nessas articulações da Paraíba indígena, né? Sozinho, a gente até luta, a gente até consegue algumas coisas, mas demora muito mais do que quando a gente está unido. Por muito tempo, a gente fala assim, a nível Paraíba mesmo, né? A gente, por muito tempo, estivemos lutando sozinhos, depois começamos a nos juntar com os potiguaras, começamos a trabalhar esses dois povos juntos ali, entende? E hoje é uma alegria muito grande saber que hoje nós temos outros povos que também estão se juntando dentro dessa luta para representar a Paraíba. Isso é muito bom. Isso é muito bom a nível nacional também, quando a gente chega e consegue dizer, não, nós temos 4 povos na Paraíba. Então isso traz uma força muito grande para a Paraíba. Por muito tempo, nas minhas narrativas, né, quando vocês ainda não estavam nesse processo, eu costumava dizer o seguinte, a pessoa falava, quantos povos tem na Paraíba? Aí, realmente, Bismarck, eu não conhecia o povo Tapuia Tarariú, né? Eu não conhecia o povo Tapuia Tarariú, mas quando o pessoal falava, quantos povos tem na Paraíba? Pelo meu conhecimento, aí eu dizia, tem Tabajara, aqui no litoral sul, tem Potiguara e tem Cariri. Né? Mas quando eu falo ter Cariri, é justamente dizer que o povo Cariri, isso também, de certa forma, se une ao povo Tapuia, porque a realidade foi basicamente a mesma, a realidade de opressão no sertão, entre esses dois povos, foi basicamente a mesma. Eu dizia, tem Tabajara, Potiguara e tem Cariri. Só que o povo Cariri não está reivindicando território, mas esse povo estão lá dentro, tá no território Cariri. Eles só não estão reivindicando território hoje, não estão reivindicando para fora essa identidade, mas tem. Né? Essa era a fala que eu sempre tive quando eu dava palestra nas escolas, ou então quando eu ia dar palestra nas universidades. Né? Por que eu sempre tive esse tipo de pensamento? Né? Porque por muito tempo o povo tabajara também teve silenciado. Né? E eu tinha consciência de que esse silenciamento ele era muito mais um silenciamento para fora do que dentro das famílias. Porque dentro das nossas famílias nós nunca tivemos silenciados. Dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas, aquele compartilhamento de saber, ele continuava existindo. Quando eu saía mais pai, ou quando eu saía mais avô, para andar pela mata, então quando a gente ia limpar mato, conhecimentos eles estavam ali sendo passados para mim, e eu tinha certeza que no sertão essa mesma coisa acontecia. Né? Esse mesmo processo acontecia. Então, assim, Bismarck, hoje, em tão pouco tempo de luta, né, que a gente tem juntos, nós já vem conseguindo muita coisa. Né? As coisas boas que o povo tabajara adquire dentro do território tabajara, isso é bom para vocês. E as coisas boas que vocês adquirem dentro do território de vocês, território sertão, também é muito bom para nós. Porque eu costumo dizer que, além de qualquer coisa, a nossa luta é a luta por uma consciência. É a luta pela preservação de uma consciência. Preservar território é preservar a consciência. Quando você luta para preservar o seu território, quando você quer o seu território de volta, é porque você quer preservar a consciência dos seus ancestrais. Né? Então, onde tiver essa luta pela preservação da consciência, né, dessa consciência que todo mundo precisa retornar a essa consciência, né, que é a consciência de ligação com a natureza, ligação com o território.
né? A gente consegue entender que se nós não temos o território, a gente perde tudo. Perde até a vontade de viver, né? Então, é justamente isso que as pessoas precisam entender também. As pessoas do Brasil, elas foram, né, porque cada um realmente, você vê, quando você chega para conversar com alguém, né, com alguém assim que não reivindica nada, não reivindica território, você encontra alguém na cidade, você começa a conversar um pouco sobre a sua história, ali compartilhando, uma pessoa vê seu amigo, ele diz, eu tive uma bisavó que era indígena. Então, essa pessoa sempre tem ele tem essa memória de que teve alguém que era indígena. Isso é um pouco de uma ligação com essa consciência que está lá atrás, e o branco tentou cortar essa ligação, né? Então, que cada pessoa, em qualquer lugar, tente sempre retornar a essa consciência. Então, eu fico muito feliz hoje da gente poder estar junto, e inclusive do povo tabajara, estar podendo somar nessa luta de vocês, ao mesmo tempo que vocês também estão somando na nossa luta. Aqui é uma relação recíproca. É uma relação de um somando na luta do outro, de um somando na própria vida do outro, né? E isso é uma oportunidade que nós estamos tendo dentro desse presente histórico agora, né? E eu tenho certeza que os nossos ancestrais, os ancestrais tupi e os ancestrais de vocês, estão muito felizes com esse momento histórico que nós estamos passando agora, com esse momento histórico de união. Entendeu? Porque se no passado nós estivéssemos bem mais unidos, juntos, não tinha branco que pudesse chegar aqui e ter força sobre a gente. Entende? Então, cada vez mais isso deve se fortalecer, gente. E eu só agradeço ao nosso Pai Tom por essa oportunidade que eu estou tendo de poder ver isso. Eu também fico muito feliz, Juscelino, porque são anos de luta, né, e resistência fora do território, né, e assim, e aí parece que fica mais, a pressão e o peso fica mais árduo, né, porque a gente tem que, no meu caso, eu estando na cidade, tendo que mostrar que sou Cariri da Paraíba. Minha avó sempre falou que, antes de eu dizer meu nome, que eu dissesse de onde eu vinha. Durante muito tempo eu não entendi isso. E, de uma forma muito sábia, ela deixa, né, porque ela ainda está viva, com quase 102 anos, e ela diz, o nome que deram para você não era o nome que eu queria. Então, diga de onde você vem, porque as pessoas que conhecem a nossa história vão saber quem você é. E aí, depois quando eu comecei a fazer esse resgate, né, da nossa história, quando eu estive no IBGE em 2000 e tive acesso a alguns documentos, eu pude começar a provar que o que minha avó falava, o que minha mãe falava, né, o que as minhas tias falavam, estava dentro de uma memória esquecida, né? E aí eu entendi também e parei de brigar, porque eu queria falar, eu queria mostrar que a gente não tinha que estar silenciado, que a gente tinha que estar nos espaços políticos, e que isso e que aquilo, e aí brigava muito com elas, e minha avó falava, tudo tem seu tempo, silenciar também é resistência. E só depois, quando eu comecei a sentir o peso da responsabilidade de levar o nome Cariri, foi que eu entendi o quanto silenciar também era resistência, e o quanto para elas, né, foi importante esse silenciamento. Minha mãe saiu da Paraíba, já no fim lá da ditadura militar, foi para o Rio de Janeiro ser costureira, e a costura dela era diferenciada, porque ela levava o artesanato, ela levava os pontos, a sabedoria da arte Cariri, né, na costura dela, no artesanato, e acabou passando isso para mim também. Minha avó, com o tecer do pano, né, no saco de farinha,
Enquanto a gente estava fazendo a farinha, ela estava pegando os melhores panos para tecer nossas roupas, para colocar os nossos desenhos, né, nas nossas roupas. E às vezes eu perguntava por que eu não posso ter roupa da cidade. Ela falou, poder pode, mas você fica mais bonita dessa forma. E hoje eu me sinto orgulho, né? Eu sinto muito orgulho de ser uma artista, onde eu levo a minha arte para todo lugar do mundo, né? Hoje o nome Cariri, né? Não a Ana Cariri, e sim o nome Cariri, a etnia Cariri, os indígenas da Paraíba, porque a partir do momento que a gente leva o nome Cariri, todos os olhares voltam para todas as etnias da Paraíba. Então, agora, recentemente, nosso nome está na Finlândia, está na Itália, dia 4 vai estar nos Correios, né, numa exposição, numa Bienal Europeia. E esse lugar que ninguém quer que a gente esteja. Então, nós estamos aí ocupando espaço, levando nossos saberes, nossa memória, nosso artesanato, nossa arte. Quando eu faço uma tela, eu não só pinto, né, como você colocou, Juscelino, todas as cores para a gente tem um porquê, tem uma mensagem. Então, é muito importante para a gente que a gente tenha essa consciência. Nós podemos e precisamos brigar pelos nossos territórios, porque nós vamos fazer o nosso caminho de volta, é isso que os nossos mais velhos querem, porque assim a gente fortalece todas as etnias que estão aí, como você, Tabajara, né, como vocês, Tabajara, como os Potiguara que ficaram. A gente tira essa rixa, né, que é colocada dentro das academias, que nós somos povos que brigamos entre si, quando na verdade nós sempre nos unimos. Tivemos sim, os portugueses se prevaleceram dos territórios, e uma boa parte da gente, né, do nosso povo foi dizimado, os outros foram expulsos, mas vocês ficaram. Você é um guerreiro que não saiu do seu território, então você tem todo o conhecimento. Eu também, na minha infância, eu vivi aí. Eu sei o que é plantar, eu sei o que é o roçado, eu sei onde meu umbigo está enterrado, né? Porque eu sei qual foi o nome que minha avó me colocou. Comi, né, a farinha que a gente plantou, as macaxeiras, teve todo o processo, né? A gente tem esse processo de conhecimento, e eu vou para a cidade, eu não esqueci isso, os cantos, as rezas, os rituais, a união entre os quilombos, que hoje já não tem mais, as casas de farinha que a gente ia, que hoje já não tem mais, né? Já tem aí essa forma de tirar a nossa memória, né? Então, hoje a gente precisa ter esse resgate também, e a gente resgata e mostra essa memória através dos lugares que a gente está, né? Então, hoje, a minha forma de mostrar que nós estamos vivos, que nós continuamos resgatando a nossa língua, a nossa memória, nosso artesanato, nosso grafismo, é através das artes, levando essas artes para todos os lugares possíveis, né? E dentro da política também, porque a gente tem que fazer política. O tempo inteiro a gente tem que fazer política para poder ter a garantia dos nossos direitos e ter o nosso espaço territorial, né, garantido também. Então, eu tenho certeza que a Paraíba ainda vai ver lutando muito. E essa união que você fala, Juscelino, é muito importante. E que vocês já estão mais, né, já passou por esse processo aí de reconhecimento identitário, territorial, e você sabe o quanto é desafiador para a gente estar unidos, né, para deixar um legado não para a gente, mas para os outros que virão. Mas a gente, nesse momento, mais do que nunca precisa estar unidos, porque como você falou, se a gente tivesse unidos lá atrás, ninguém nos expulsaria. Então a gente volta para o nosso caminho, a gente volta para o nosso território, e a gente se sente feliz porque vocês estão nos acolhendo, né? E sabe das nossas dores, do quanto a gente ainda vai lutar para poder ser reconhecido dentro dos nossos espaços.
Então, essa minha fala é o que eu deixo aí acrescentando. Espero que as perguntas tenham chegado. A gente tem muito o que falar, né? Como o Joedson fala, o Joedson Cariri, são muitos anos de silenciamento, então quando a gente tem a oportunidade de falar, a gente abre a boca e vai falando, esquece até que tem horário, né? Mas é isso. Maravilha, parentes, ouvir vocês, que maravilha, que força, né? É muito importante tudo que está sendo posto aqui hoje, né? E é assim, quando a gente começa a falar, se deixar, fala o dia todo. São muitos anos de silenciamentos, né? Silenciamentos não só nossos, né? Mas dos nossos ancestrais também, dos nossos familiares. São muitas coisas a serem conversadas, né? E como todas as nossas famílias têm essa coisa em comum da vivência dessa memória, né? Não existe essa coisa de povo morto, né? Na realidade existe povo adormecido, né? Existe povo silenciado. E aí quando o Juscelino, né, traz essa coisa da memória, que ele disse que sabia que nós estávamos aqui no sertão, e que a Ana traz as memórias da avó, da mãe dela, né, desse processo que ela teve que sair do território, né, em algum momento, mas que nunca perdeu essa conexão, porque a gente não perde, e a gente não perde porque a nossa ancestralidade ela nos sustenta, onde a gente estiver. E aí, à medida que vocês vão falando, eu tenho certeza que todos os parentes se identificam nessa fala, porque aí eu vou recordando também, né, dos aprendizados que eu tive com minha avó, né, com meu avô, né, com como ele lidava com a terra, agricultor, né, o meu pai agricultor, e como as nossas conversas sempre trazia uma mitologia, trazia um encantado, trazia um cuidado que a gente precisava ter na mata, na água, uma espiritualidade, né? Minha avó passava o dia inteiro com o cachimbo dela, até para arrumar a casa, para fazer comida, e hoje eu entendo o sentido real que isso tinha, né? Como ela se fortalecia, né? Um cachimbo lá com o fumo dela, e como o fumo, né? Ele é importante para a gente, como ele é criativo e nos dá força, né? E limpa a nossa mente, né? De uma forma realmente encantada. E aí a proposta desse evento, quando a gente fala de encantaria, né? É esse reencantamento com o mundo, né? Que a gente, à medida que a gente vai tendo essas barreiras que nos impedem de ver, de ser e de dizer o que nós somos, a gente começa a se fechar em si mesmo. E aí essa conexão de reencantar é justamente de dizer estou aqui conectada com essa terra. E não é só para aquelas pessoas, para evidenciar o que nós somos, não, porque nós sabemos o que nós somos, e a Ana está aí para dizer isso, a gritar isso desde pequenininha, e eu estou, a Taitá, né, o Bismarck e o Juscelino, né, com as nossas ancestralidades. Mas é também para dizer que aquelas pessoas que estão nesse chão aqui, que pisam aqui, que sabem quem são, que elas não estão sozinhas. É para dizer que nós estamos juntos, né? Por mais que a gente não tenha contato, mas quando a gente se encontra, é realmente um reencontro, como se já se conhecesse há muito tempo. E realmente nós nos conhecemos há muito tempo, pela nossa ancestralidade. Então, nós sim somos parentes, e muitas vezes algumas pessoas não entendem porque a gente chama um ao outro de parente, mas é por essa conexão que a gente tem com a terra, com esse enraizamento que a gente tem nesse chão. Por causa da forma que a gente conhece essa terra, quando a gente pisa aqui nesse bioma, nessas matas das caatingas, quando a gente se conecta aos rios, a gente sente essa força. E isso não é uma poesia, um sonho, uma utopia, mas isso é uma relação de enraizamento com a terra que a gente vive na memória e na prática dos nossos mais velhos. É a nossa cultura, é a nossa forma de ver o mundo. E quando a gente entende essas conexões, é mais fácil entender de onde a gente veio, quem a gente é, e como é, e qual é a nossa luta. E, portanto, né, esse evento traz toda essa força do que nós somos, né, sobretudo para dizer a todos aqueles que estão nas comunidades que nós estamos juntos, que nós estamos vivos e que a nossa cultura ela tem um sentido de ancestralidade. E não é algo que foi inventado por acaso, e não é algo de agora,
é algo que vem há muito tempo, que vem conosco, em cada um de nós, né? Então, partindo desse diálogo, né, que eu estou aqui muito emocionada e sensível com tudo que foi dito aqui, né, com toda essa força da ancestralidade que está se manifestando aqui hoje, porque nós não tínhamos esse espaço, nós não tínhamos essa voz, e ainda em alguns espaços nós não temos, né, e incomoda quando alguém diz o que é, porque toda vez que alguém diz o que é mais difícil você ser manipulado, né, por outras forças. E aí o povo articulado e unido não perece tão fácil. E se nós estamos aqui hoje, é porque os nossos que antes batalharam e morreram e guerrearam, eles estiveram articulados. E eles estiveram articulados com muitas forças, e não somente materiais. E por isso nós estamos aqui hoje, porque eles também estavam articulados. Então, nesse sentido, né, da mesa, e depois de tecer toda essa conversa, vamos tentar abrir aqui para as perguntas, ouvir algumas perguntas, né? Vamos ver aqui quais foram. Então, tem a do parente Abiniel, Tarairiú, né? Muito obrigada, Abiniel, por ter enviado aqui a sua pergunta. E aí eu vou colocar para a mesa, né? E aí a gente vai conversando. Então, o Abiniel pergunta: vocês poderiam falar sobre o processo de articulação coletiva Cariri e Tarairiú na Paraíba? E aí ainda ele complementa: como se iniciou essa articulação e as dificuldades de articulação nesse momento de pandemia? Então, são duas perguntas em uma, né? A gente vê aí quem consegue falar e responder, e a gente vai dando continuidade. Bismarck, quer falar? Paraíba. Pode ser. Eu estava com vontade de falar já sobre outras coisas também. Eu vou falar sobre tudo isso junto. A fala de Juscelino e Diana agora mexeram muito comigo, assim. Mas é como o Takamara comentou, né? A gente vai escutando e parece que são novas rupturas que vão acontecendo, né? No nosso juízo, assim, a gente vai pensando mais coisas, assim. A Biniel é Tabajara, né? Da Mata Norte Pernambucana. Desculpa aí, eu disse Tarairiú, a Biniel é Tabajara, isso mesmo. Enfim, voltando. Aí tem... O Juscelino estava falando dessa questão desse entendimento, né? De quando, um tempo atrás, ele já tinha demarcado esse lugar de... Tem Tabajara, Potiguara e os Cariris, né? Entendendo a gente do sertão, né? E eu fico pensando como isso também se expande. Eu já vou chegar na pergunta de Abniel. Fico pensando em como isso também se expande para como a gente tem atuado hoje, né? Eu tenho pautado muito essa dinâmica de movimentos de rearticulação entre Cariris e Tarairiús, né? Porque nós somos as duas grandes nações do semiárido paraibano, né? A nação Tarairiú e a nação Cariri. E dentro dessas grandes nações existiam grupos também articulados entre si, né? Eu, por exemplo, sou Panati, né? A minha família é uma família que descende diretamente dos Panatis, que é um dos grupos Tarairiús. Existem alguns documentos, enfim, que falam sobre isso na Serra do Vale do Sabugi, e é um dos povos que esteve presente nesse território, né? Que está presente nesse território e que é Tarairiú. Mas a gente, eu digo isso, eu sei que eu falo pela palavra de todos vocês também, que a gente tem muito essa dimensão de que outras coletividades virão também, né? A partir do que a gente tem construído aqui, porque, enfim, a gente sempre teve construindo isso junto. Um exemplo que eu gosto sempre de pensar é que, por exemplo, a cidade de Coremas, né, que é bastante conhecida, que herda o nome de uma etnia indígena, né, que são os Coremas, que é uma etnia da nação Tarairiú também, e que tem um açude gigante, que é conhecido nacionalmente, enfim, e tem uma ancestralidade muito viva naquela cidade. E foi uma cidade que passou por processos muito pesados de inquisição, né, de botarem fogo nas casas de reza, no processo de criminalização da Jurema Sagrada que ali aconteceu, que foi muito forte. E eu não tenho dúvidas que nos próximos anos, a partir de tudo que a gente tem construído, coletividades coremas também irão emergir, sabe? Eu não tenho dúvidas disso, assim. E eu acho que é para isso que a gente tem trabalhado, é nisso que a gente tem construído. Então, já indo um pouco para a pergunta que a Biniel fez, esse é o nosso horizonte também, né? É para esse lugar que a gente tem se movimentado e a gente tem construído caminhos para que a gente não seja mais invisibilizado e para que as comunidades que venham a
a se rearticular, né? Essas comunidades que sabem que são, sejam bem recebidas pelo trabalho que a gente está fazendo aqui também. Assim como os parentes de Tabajara nos bem recebem, né? No litoral da Paraíba, assim, os parentes de Potiguara também, enfim. E pensar isso, né? Ter essa dimensão de que outras comunidades irão surgir ao longo do território paraibano, porque elas já estão lá. Essas práticas indígenas, elas estão vivas nas memórias, nas práticas, enfim, no semear da terra, nos restos dessas famílias. E a gente está aqui para fazer isso tudo junto, né? No contexto da pandemia, a gente tem um processo de rearticulação que ele vem um pouco antes da pandemia, né? Rearticulação que eu digo assim, enquanto coletividade, que, por exemplo, já tem a trajetória de Ana aí, que tem muitos anos, reivindicando essa identidade cariri da Paraíba, tem a trajetória de Thay, tem a minha também, que vem nesse lugar anterior já, mas a partir da pandemia, na necessidade de ficar no virtual, a gente começa a se rearticular politicamente enquanto coletivo, né? E, enfim, entendendo as nossas trajetórias que já eram coletivas, mas que perpassavam pelas nossas lutas de forma mais individual, digamos assim. Então a gente se soma e começa a se rearticular e a fazer infinitas reuniões de 4 horas, assim, um negócio bem cansativo, que a gente teve sempre fazendo durante a pandemia, e para gerar espaços como esse, que é o Encontro de Encantaria do Cariri, que emerge exatamente desse lugar, do movimento que a gente tem construído coletivamente, mas que também gera outros espaços, como participação em aulas que a gente tem feito nas escolas, cursos e oficinas que a gente tem abrindo para diálogo sobre a questão indígena no semiárido, enfim, todas essas dinâmicas do que a gente tem construído aqui enquanto movimento de rearticulação. E no que a Ana estava falando, né, sobre alguns espaços que o povo cariri tem alcançado na pessoa dela também, eu fiquei pensando muito, essa semana passada eu estive participando de um laboratório de introdução ao audiovisual, né, iniciação ao roteiro, que é especificamente para pessoas do interior da Paraíba. E esse laboratório ele aconteceu no Casarão do Jabre, que eu não sei quem conhece aqui, mas que fica na cidade de Maturéia, que é pertinho na Serra de Teixeira, né? É o ponto mais alto da Paraíba. E eu fiquei pensando muito sobre isso, né? É um casarão, Tacamara até teve lá recentemente também, a gente estava conversando sobre isso. É um casarão que está ali faz muito tempo, mais de 2 séculos, e que foi um ponto forte do processo de colonização, de invasão dos nossos territórios, né? E está ali naquele espaço, enquanto convidado, construindo, no meu caso, estava construindo um roteiro que vai diretamente nessas narrativas que a gente está abordando aqui, né? Pensando os diálogos que eu tenho traçado com minha avó, enfim, tudo isso, e como é importante para a gente também chegar nesses espaços, né? Chegando por lá, eu fiz um ritual, né? Desci para o meio da mata, cantei meu toré, conversei com os encantados de lá, e é surreal como esses territórios eles nos recebem, né? Há quanto tempo que aquele território não ouvia um toré na materialidade, né? Há quanto tempo que aqueles encantados esperavam por esse momento também, assim como a gente espera por esse momento há muito tempo, né? E a gente parte desses reencontros, então é um negócio que é muito doido, assim, como isso acontece. Porque as cigarras, elas cantam com a sua maraca, sabe? Elas se colocam no mesmo ritmo que você. Os pássaros chegam para pertinho para cantar contigo. Então, eu acho que é isso que a gente tem feito. Partindo do virtual na pandemia, mas que mexe com o material, mexe com o espiritual, mexe com tudo que a gente tem construído, assim. E com tudo que a gente ainda pode construir. Eu acho que é isso. Próxima pergunta. Antes de passar para a próxima pergunta, Bismarck, eu vou acrescentar aqui o que você colocou. Quando criança, a gente passava por esse casarão, minha família lá em Teixeira também, né? A gente ia colher agave, então a gente andava léguas, né? Muitas léguas lá da Paraíba, lá de Esperança, Lagoa do Mato, até chegar em Teixeira aí, você sabe que o caminho, né, na minha época de criança era bem complicado. Então, quando a gente passava no casarão, minha avó falava que ali era um lugar de muitos espíritos ruins, né? E aí só depois, no decorrer, né, do saber da história, que eu fui entender que ali teve um processo de dizimação muito grande, né? E para a gente era meio que era um lugar proibido. Então a gente passava rezando para os maus espíritos não passar e vir carregando a gente, né? Então você me faz lembrar também do tempo que a gente ia colher agave em Teixeira e a gente passava nesse casarão que já era assombrado para a gente, porque trazia os maus espíritos dos que
tentaram, né, fazer esse processo de dizimação, e os espíritos que ainda não estavam, né, estavam ali ainda sem saber o que tinha acontecido. E minha avó falava o tempo inteiro para a gente passar falando: livrai-me do mal, amém, livrai-me do mal, amém. E hoje eu sei que era uma forma da gente se sentir protegido. Então, fico feliz também de vocês estarem, né, fazendo, revitalizando e trazendo a força dos encantados nesse lugar, que também é um lugar de ocupação, que a gente precisa ocupar o mais rápido possível. É total, Ana, e eu senti muito isso também, assim. Eu cheguei até a conversar com a Daniela sobre isso também, né? No sábado mesmo eu não consegui me concentrar em outra coisa, porque realmente é tudo muito bizarro, assim. E daí nasce essa necessidade de se afastar de lá e ir para a mata também, né? De entender essas dinâmicas. Sim, a gente volta, né? A gente volta quando adulta. Eu passei, e vou te falar que foi um dia que para mim foi como se eu tivesse roubado todas as minhas energias. E eu fiquei pelo menos uns 3 dias recolhida para poder voltar, né, a me sentir bem novamente. Em relação à pergunta do nosso parente, o Frank Lemos Tarariu acrescentando aí, muito bom ele falar sobre as etnias, né, as 22 etnias, mas em relação às perguntas, né, a pergunta anterior sobre a nossa retomada, como a gente teve esse encontro do coletivo, e aí, como você falou, tem uma articulação anterior, mas a pandemia, por incrível que pareça, teve esse lado positivo, né, de reencontro, de a gente se sentir só, né? E aí, através das redes sociais, a gente começar a se articular e se reencontrar, e aí vem a retomada através das redes sociais, que é bom para a gente também, a internet para a gente tem que ser positiva, né? E aí a gente, a partir desse encontro, a gente se vê pertencente e perto, né, um do outro, com as histórias muito parecidas, como Iadecan, né, como Marinalva, estamos ali, a Lagoa Nova, Remígio, né, Esperança, e epa, de repente a gente é mais parente do que, né, parente de etnia só, não, é parente sanguíneo, a gente se entrelaça, né, e a gente se vê, né, muito, muito família. E a partir daí a gente se sente fortalecido. Eu já não me sinto mais sozinha dentro de uma cidade grande onde insiste em me engolir e dizer que eu tenho que estar nesse processo de silenciamento, né? Que eu não sou quem eu sou. E aí vocês trazem essa jovialidade também, esse conhecimento acadêmico que eu tenho aqui, mas vocês trazem do olhar de dentro da Paraíba, né? Então, isso faz com que a gente se sinta com mais vontade de lutar enquanto está na cidade grande. Então, esse encontro para a gente foi muito importante. A pandemia veio no momento onde a gente tem que trabalhar a cura, onde a gente tem que ir buscar a nossa ancestralidade, nos entender e entender também que nós precisamos ser. Então, nós estamos sendo o que nós nunca deixamos de ser, né? Cariri, Tarariú, Tabajara, mas nesse momento foi muito importante. A pandemia, os encantados mostrou isso para a gente, que agora, mais do que nunca, a gente tem que se sentir fortalecido para poder estar lutando pelos nossos territórios, mas também estarmos juntos, pertencente a um grupo, né, étnico, onde a luta é a mesma. Então, a retomada Cariri, muitos colocam que a gente tem a referência, né, do Ceará, né, a gente tem a referência de Pernambuco com a junção, né, do cacique Chucuru Cariri, Chiquinho Chucuru Cariri, e outros também caciques, mas a gente agora entendeu que na Paraíba nós tínhamos que também a gente tinha que estar também mostrando que nós estávamos também nesse processo de retomada. Então, teve aí várias articulações, a criação do conselho, daqui a pouco nós vamos formalizar o Conselho dos Cariri Velho, até para poder estarmos nos espaços de governo, né, que nos reconhece, e
não que a gente precise, né, mas a gente precisa também mostrar para eles que a gente existe e brigar aí dentro dos espaços políticos, né, e das cidades para que a gente tenha uma casa de cultura, um espaço de memória e que a gente possa estar, né, lutando também pelo território, né, quando a gente fazer essa junção, né, das etnias. Então é isso. Eu queria só acrescentar essa parte nessa pergunta. Então, gente, isso é muito interessante, né? Quando você pensa esses fluxos, né, que diversas pessoas cariris fizeram e hoje estão se reencontrando e lutando coletivamente com o mesmo objetivo. Aí eu lembro de uma observação que eu faço aqui com relação o próprio mar, né? O que acontece? Muitas pessoas acabam colocando várias barreiras para impedir o mar de bater naquele espaço especificamente. E aí o mar se retira, vai para outro canto, espera um momento específico, uma maré grande, né, controlada pela lua cheia, uma maré grande, e de repente ele vem e quebra tudo. De repente ele vem e quebra tudo. Isso aconteceu aqui recentemente, mesmo ali em Cabedelo, aqui em Cabo Branco. Ele se afasta, fica por ali, você nem imagina que ele vai quebrar, com o tempo ele volta e quebra tudo. Então, é basicamente isso, né? Vocês se distanciaram, o povo caririano viajou para o Rio de Janeiro, teve que sair de Itaperoá para estudar, né? Então, Bismarck também. Então esses foram os processos que inconscientemente, mas sendo guiado também pela memória dos ancestrais, pelo próprio ancestral, uma força ancestral que vai guiando você, né? Vocês se distanciaram, mas para quê? Mas para conseguir força, para poder retornar mais forte e poder reivindicar. Né? Então, as coisas não acontecem por acaso, os fluxos eles não aconteceram por acaso. Então, tudo é guiado por uma grande força, maior do que, inclusive, nós. Né? E quando volta justamente como uma onda, derrubando a barreira que foi imposta pelo colonizador. Né? Porque índio não faz isso. Falando colonizador, o colonizador é que tenta controlar a força da natureza. Né? E a gente Tabajara costuma dizer que a única força que a gente tem, a única arma que a gente tem é a força da natureza. E essa força da natureza ela está em todo o povo indígena. É a arma da gente. Aí não tem ninguém, não tem branco nenhum que consiga controlar. Muito interessante pensar isso e entender também que há tudo há um tempo, né? Como Ana sempre nos semeia, né? Para que a gente possa lembrar do tempo ideal das coisas, né? O tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de cultivar. E durante a gravação do Encontro de Encantaria, a gente se deparou muito com essa questão dos processos que o tempo impõe sobre nós, né? E na fala de muitos dos nossos mais velhos, que vocês vão poder acompanhar no documentário, vocês vão entender um pouco como esse tempo ele se produz dentro do povo indígena do semiárido, né? Quando a gente ouve os mais velhos, tem diálogos de alguns raizeiros da região, falando muito sobre isso, sobre o tempo de colher a erva, sobre o tempo certo de ir na mata, sobre o tempo certo de fazer uma determinada reza, um determinado benzimento. E aí, quando a gente traz essa metáfora do tempo para a trajetória existencial da gente, a gente consegue entender, né? Como o Juscelino disse, cada um teve seus fluxos, né? Teve que ir dando andamento aos fluxos da sua vida, tendo muitas vezes que sair do território, né? Claro que muitas vezes de maneira um pouco impositória, né? Porque eu queria ter estudado a faculdade, a universidade dentro do meu território, mas não tinha universidade lá, então tinha que sair para outra cidade. E quando a gente vai para esses outros espaços, a gente se encontra com os outros nossos também. E aí a gente entende do porquê a conexão
muitas vezes de ter que sair de um lugar e ir para o outro. Mas sempre quando eu saía, eu tenho certeza que isso acontecia e acontece com os demais parentes, Ana, Bismarck, Takamara, Yuri, tantos outros que estão nessa articulação. Quando a gente tem que sair para estudar fora, ou tem que sair para fazer uma palestra fora, fazer uma viagem para falar sobre nosso povo, sobre nosso trabalho, a gente está guardiado pelos nossos mais velhos que continuam lá no território, né? Tem uma fala muito, muito forte que me toca muito da minha tia Lourdes, que ela fala que ela só veio ter contato com a comida da feira, com a comida da cidade, quando ela já era mais velha, mas ela passou grande parte da sua vida, a sua infância, a sua juventude, só comendo comida do mato, né? Comida que tem dentro do nosso território, que tem no nosso bioma. E aí a gente pensa sobre essa importância de preservar o território para manter vivo o bioma, para manter vivo as árvores, as plantas, para manter vivos os fluxos dos rios, porque o semiárido não é uma região seca, totalmente seca como se pensa, né? Como se criou no imaginário literário. O semiárido é uma região de muita potência de vida, né? De muita potência de vida vegetal, tem muita memória naquelas pedras, grafadas naquelas pedras. Então, é um território, é um bioma que se integra aos demais territórios e biomas, contando uma história, trazendo uma narrativa das pessoas que sempre estiveram naquele território e também das que tiveram que descender e sair, né, para procurar outras maneiras de se colocar no mundo e entender como essa política do sistema colonial funciona, porque quando a gente se coloca, se propõe a ir para uma universidade em outra cidade ou em outro estado, a gente começa a ter contato com um tipo de conhecimento, né, institucional e acadêmico que nos faz perceber a importância das políticas, né, da articulação e da organização política dentro dos nossos territórios, porque a partir dessa organização de nossas comunidades, a partir da articulação das associações que nós temos dentro das nossas comunidades, dentro dos nossos sítios, é que a gente pode entender como funcionamos e entender como esse funcionamento pode ser colocado em articulação e integração com as demais comunidades, sempre pensando em termos de fluxo e sempre pensando em termos de conexão, porque nós sempre fomos um povo de conexão, né, de conectar-se com os demais territórios, né, com os demais biomas, e criando sempre essa rede de fortalecimento, né, essa rede de afetividade, que não deixa de ser, construindo um circuito de afeto, de fortalecimento e de união entre todos esses povos que compõem essas etnias que continuam resistindo ao longo do tempo. Só para fechar aí a sua fala, Thay, por isso é muito importante que a gente faça esse caminho de volta, né, para quem vocês são privilegiados por estar, né, crescer, né, você é muito jovem, está aí dentro do seu território, e nós que estamos fazendo esse caminho de volta, é muito importante que a gente conheça e se reconheça, né, dentro dessa história, dessa memória, né, e até para poder a gente registrar, ser protagonista das nossas histórias, dos livros, né, fazer essa desconstrução dos livros didáticos que insistem em dizer que nós não temos essa riqueza que nós sabemos que temos. Então, é muito importante que nós traga de volta a nossa memória, registre e respeite a memória dos mais velhos, e quem não nasceu, mas se sente pertencente à história, que volte, que vá para o território e conheça, e entenda e sinta a energia dos nossos lugares, dos nossos encantados, aprenda, né, aprenda e tenha, né, esse encontro com a ancestralidade, com os mais velhos, eu falo em humildade, né, porque a gente tem essa questão de não ser humilde,
e entender que a gente precisa ter conhecimento até para a gente lutar no coletivo, para a gente entender realmente o que é coletivo, para a gente realmente ser liderança, né? Porque a gente precisa entender que a responsabilidade de ser liderança é, antes de tudo, saber quem nós somos, saber de onde nós pertencemos, o que nós podemos mostrar para os que estão vindo se percebendo pertencente, né? Já que nós somos referência. Então, é muito importante que vocês estejam aí também no território para acolher e trazer essa memória e mostrar essa memória cada vez mais presente. Então, se sentir pertencente, respeitando os nossos mais velhos, respeitando quem está trabalhando no campo de pesquisa, abrindo os espaços, seja político, seja dentro dos museus ou dentro como vocês, dentro da academia, e não permitir. Eu queria colocar isso porque há um tempo atrás, numa reunião, nessas reuniões de 4 horas, né, Bismarck, que a gente tem, teve uma fala que me marcou muito. Não vou citar o nome porque nós todos passamos e ainda vamos passar por isso. Dentro de uma academia, alguém disse para uma das nossas parentes que se seria melhor ela ir pela vertente de se reconhecer pertencente ao povo cariri, né? E assim, é mais um processo de apagamento, né? Você tem certeza que você quer ser vista como cariri? E aí, dentro de uma academia, dentro de um professor, né, que tem a responsabilidade de mostrar que nós estamos vivos, né, reproduz esse apagamento, né? Então a gente tem que ser muito firme na nossa fala e saber quem nós somos e mostrar para eles que nós sabemos, inclusive, o que a academia não sabe, né? Então, eu queria falar sobre isso porque isso me angustiou muito, né? E a gente ainda vai passar muito por isso. Né? Quantas vezes muitas pessoas questionaram, e aí nas minhas lives, né, como agora eu estou mais tranquila, mas já fui chamada muito de encrenqueira. Mas por quê? Porque a gente acaba tendo que derrubar as teses desses catedráticos acadêmicos que não tiveram a coragem de ouvir os nossos mais velhos. Né? Então, em cima de um monte de pesquisa, nos coloca aí no apagamento. E aí, quando a gente chega se dizendo pertencente a um povo dentro de uma academia, eles ainda insistem em repetir que é melhor a gente não ir por esse caminho, né? É melhor a gente não se dizer pertencente, quando muito descendente, né? E a gente tem que estar nesse protagonismo e dizer para eles: rasguem então seus livros e reconstrua a nossa história novamente. Ou então nos permita que a gente reconstrua, porque nós sabemos detalhes que vocês não sabem. Então é só para acrescentar aí a sua fala, Thay. Perfeito, Ana, perfeito. Muito bom a fala de Thay, muito bom. Tudo está sendo tecido aqui hoje, nesse diálogo, gente. Gratidão a todos os que estiveram aqui acompanhando, né? A gente teve algumas perguntas e tem muitas questões que a gente gostaria ainda de continuar falando, né? E eu fico ouvindo vocês e querendo também contribuir, mas a gente também tem um tempo, né? Um tempo para finalizar a mesa e tudo mais, infelizmente, e agradeço muito por tudo que foi posto aqui, né, sobre a nossa ancestralidade, sobre as nossas conexões com esse território aqui na Paraíba. A gente vai exibir um making-of, né, do documentário que foi fruto desse evento, né? Tem as mesas e tem as gravações que a gente fez nos territórios com os nossos mais velhos, e aí é só para deixar todo mundo com um gostinho de querem mais, né? Porque a gente vai exibir parte desse documentário, né? É um documentário que é um curta, mas que teve muito material, né? E aí a gente teve que selecionar algumas partes para poder expor, e aí a gente vai só expor aqui o vídeo, né, desse making-of, só para vocês terem uma ideia de por onde a gente passou, né, para que vocês vejam o que é isso que a gente está falando, e aí depois a gente conversa, depois que exibir aqui.
Salve meus parentes, salve a força dos nossos. Muito emocionante tudo que a gente está vivendo aqui hoje. Muito feliz com esse momento. Nós agradecemos também a todas as perguntas, né, que o pessoal fez aqui. Não vai dar para responder todas, né, visto que a gente tem o tempo, tá certo? Algumas deu para responder nas falas, tá certo? Então, esse foi um pequeno pedacinho, né, de tudo que a gente viveu aí nessas andanças para gravar esse doc, tá certo? E deixar aberto para o pessoal que quiser fazer as falas de encerramento, quiser falar mais alguma coisa, algum que sentiu, e aí a gente vai se encaminhando para finalizar esse momento. Mas lembrando que logo mais, né, a gente vai ter mais uma mesa à noite, e aí ainda tem algumas coisas aí para rolar, certo? Então fica aberto aí. Gente, alguém vai fazer as falas de encerramento, pode começar. Ficou todo mundo impactado aí com a exibição do teaser.
Ficou. Mas fiquem à vontade, até para falar, sei lá, sobre essa exibição também, para a gente ir se encaminhando, tá bom? A gente pode começar por Ana, e aí a gente vai dando continuidade, fazendo a fala de encerramento mesmo, certo? Tá certo, realmente a gente fica impactado, né, com esse registro. A gente agradece a todos que estão nos bastidores, né, é o primeiro encontro, é o primeiro vídeo, tem mais velhos, né, como minha avó, que ainda a gente não conseguiu fazer, né, a gravação por conta da pandemia e por eu não poder estar aí, mas eu tenho certeza que no futuro breve nós vamos dar continuidade. É só o primeiro documentário, nós temos muitas histórias ainda, né? E muitos registros. A gente precisa deixar um legado para as escolas, para nós, né? Então, fico muito feliz de vocês terem iniciado esse registro e com toda a sensibilidade, união, coletividade, tenha captado, né, um pouco do que a gente viveu e a gente vive aí. Quero agradecer a todos, a todos, por esse momento, por ter sido convidada para falar dentro da minha casa, por ter a responsabilidade de estar aqui do lado de fora, né, nos espaços da cidade grande, Rio de Janeiro, São Paulo e agora Belo Horizonte, e saber que vocês estão aí nos fortalecendo através das rezas, para que a gente tenha sabedoria e ter a palavra certa no momento certo para fortalecer o nosso povo. Então, que a gente ainda possa, né, a gente ainda tem muita coisa para falar, a gente tem muito que viver e que a gente consiga respeitar cada um, ser individual que nós somos, mas que a gente possa entender que juntos, né, como o Celino Tabajara colocou, se a gente um sozinho faz, mas não faz bem feito. Agora, se a gente estiver juntos, a gente faz e faz muito bem, e aí dificilmente o opressor nos engole. Então, que os encantados continuem nos protegendo, nos dando sabedoria, e que a gente possa se respeitar cada vez mais, e também tenha a esperança que daqui a pouquinho a gente possa estar num ritual aí na Paraíba, nos fortalecendo e fazendo com que a gente tenha aí o nosso território, né, na Tequiá. Olá, pessoal, estão ouvindo? Certo. Eu também quero agradecer muito essa oportunidade, né, de poder estar aqui presente com vocês e compartilhar um pouco do nosso saber. Eu acho que todo mundo sentiu essa grande força, né, que emanou das nossas falas, né, e que isso foi levado assim para as pessoas que estão assistindo. Então, isso aí é uma riqueza muito grande, né? Então, eu só quero dizer o seguinte, que o povo indígena do Nordeste, o povo indígena da Paraíba, o nosso povo nunca desapareceu, nosso povo nunca foi extinto, como a história disse, né? Nosso povo nunca foi dizimado, porque aonde existe cada um de vocês, independentemente do lugar onde vocês estejam, onde existe eu, onde existe cada um de nós, é um povo. Nós somos um povo. Essa ancestralidade, quando eu falo, essa bagagem que a gente carrega, ela é uma bagagem grande. Quando você tem consciência dela, aí é que ela fica mais pesada, né? Porque nós somos um povo. Nós somos um povo que, por causa de diversos processos históricos de opressão, pesados de opressão, de massacres, o nosso povo ele estava adormecido,
Não sei se essa é a palavra mais certa para colocar. Estava ali adormecido, mas estava vivo. Nosso povo sempre esteve vivo. Então, a nossa identidade estava para dentro das nossas casas, para dentro das nossas famílias, dentro das nossas atividades que nem o branco precisa ver, nem saber e nem aprender sobre ela. É aí que sempre viveu a identidade do nosso povo, né? Hoje, nós estamos tendo a oportunidade, vamos dizer, parafraseando, essa oportunidade que nós estamos tendo agora de resistir e de fortalecer o nosso povo, é como um pirão escardado com peixe, com escabreste de peixe, o pirão mexido, aquele pirão bem duro, que como você se fortalece, cada momento desse é como um pirão desse que a gente come, tá entendendo? Então, a gente está, cada momento, cada atividade, cada coisa dessa que a gente faz, a gente está fortalecendo o nosso povo, a gente está fortalecendo a nossa identidade, que nunca morreu. Nunca morreu. Hoje a gente está tendo essa oportunidade, e é uma oportunidade muito rica, e que muito mais pessoas se somem nessa luta, nessa resistência dos nossos povos, que é de extrema importância. Agradeço demais, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Valeu. Queria aqui também, mais uma vez, agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente. Como eu disse, tem sido tudo muito corrido, então um abraço em todo mundo que tirou um tempinho aí para nos ouvir conversando e para estar em diálogo com a gente aqui. Espero que em futuros próximos a gente consiga estar todo mundo junto aí nesse ritual que a gente comentou, enfim, nos eventos, que a gente se encontre e possa se abraçar e conversar de mais perto. Eu acho que é isso. Muito feliz de estar aqui compartilhando esse espaço e um cheiro em todos vocês. Gostaria de agradecer profundamente, de coração, a todos que estão aqui nos acompanhando e aos que virão nos acompanhar. Agradecer às forças encantadas por nos unir nesse rezo, nessa força, tecendo essa teia de afeto, de coragem e de resistência. Gostaria de agradecer a todos que estão na técnica também, estão por trás, né, fazendo acontecer, por todos os nossos familiares, por todos os nossos amigos, pelos nossos mestres encantados, professores da nossa ciência encantada. Saudar mais uma vez a nossa pajé Tereza Cariri, por ter nos dado a oportunidade de ouvi-la hoje, e agradecer a cada um de vocês, Ana, Bismarck, Juscelino, Takamara, Bruno também, que não conseguiu por causa da conexão. Agradecer à TV Tamuia pela abertura do canal, sempre muito receptivo, recebendo os parentes para tecer esses diálogos. Gostaria de convidar todos para logo mais, às 19 horas, participarem de mais uma mesa, a nossa segunda mesa, que será no canal dos Sertões, onde a gente vai ouvir um pouco com Felipe Sévulo, Marinalva Cariri e Gleidson Jaguaribara, um pouco sobre arqueologia e astronomia, né, do povo Cariri e do Nordeste. E assim eu me despeço deixando uma poesia por aqui. A poesia se chama Colonização Sem Ficção. De onde vem a ficção que Pindorama foi descoberto? São mais de 521 anos desmentindo a boa reputação que os coronéis fundaram em nome dessa nação. A mata em chama, poluição, garimpo e invasão, concentração de renda, genocídio e escravidão, tiro e assassinato no povo originário. E eu me pergunto, do que vale o progresso reacionário? Somos alvo de quem apostou de novo votando no capitão, que não usa máscara e nem evita aglomeração, e ainda faz piada racista zombando da população. Já não enxergamos muito bem o reflexo da lua no fundo do rio. A memória dos nossos mais velhos está manchada, e por mais que nosso futuro pareça sombrio, seguimos sendo sementes. Sementes boas em solo fértil. Queremos vacina, queremos pão, e em nome de todo o sangue derramado,
Queremos ciência e fundamento para o encanto que buscamos. Todas as vozes que foram oprimidas, furiosas, gritam. Queremos encher a terra de vida. Mais uma vez, um passarinho assoviou. O grito calado se libertou e não paremos ainda porque somos a resistência dos que encontraram na vida razão para seguir, plantar, colher, cuidar e se curar. Inaté que é. Salve, meus parentes. Inaté que é. Gratidão a todos. Gratidão também, deixando aqui, né, a nossa imensa gratidão à TV Tamuia, né, que abriu esse espaço para a gente fazer aqui a exibição, né? E aí a gente vai dando encerramento a essa mesa e nos encontramos logo mais, né, às 19 horas à noite. Então, um abraço a todo mundo e até logo.